Estamos recebendo hoje aqui o nosso querido colega, nosso irmão, nosso amigo, pastor José Carlos. Vem cá, Zé Carlos. Deixa o comboio aí. Olha lá o tanto de criança, gente. Meu Deus. Um arrastão. Olha lá. Zé Carlos é um pastor que a gente conheceu em 2024, né? Acho que foi. Foi lá no YouTube, lá. Participou com a gente do nosso podcast, tomamos um café e Deus tem permitido a gente estar mais juntos. Obrigado pelo convite. Fique à vontade. Oi, gente. Bom dia, graças a paz. Bom estar aqui. Eita, quase pegou aqui. Pouca água. Legal estar aqui no Porto, ver tanto navio atracado. Bacana. Eu gosto da ideia do nome, né? A ideia do nome que vocês escolheram, para mim, tem muito significado a poesia. Primeiro pela poesia. Eu agradeço a Deus pela liberdade que a gente tem de ser poético, de ser criativo. E tem essas coisas de Deus colocar em pessoas diferentes, pensamentos diferentes, para alcançar lugares diferentes. É um pouquinho sobre isso que eu vou falar esta manhã. O Alair eu conheço já há muito mais tempo. A família do Alair, eu sou pastor no Núcleo Bandeirante, na primeira igreja batista de Brasília. O avô do Alair, ele é o Alairzinho, porque o Alair, avô, foi membro da PIB durante muitos anos, e quando eu cheguei em 98, eu já o conheci adoentado, e faleceu pouco tempo depois. Foi uma amizade que eu nutri por pouco tempo, né? Mas então a família do Alair eu já conheço há muito tempo. E depois eu vim conhecer o Myron, e vocês, hoje estou conhecendo o grupo maior, né? E agradeço a Deus pela oportunidade da gente estar junto. A gente mora tão perto, a gente está na mesma cidade, não é? E a gente vai se conhecendo, a gente vai se falando. Tem uma turma da PIB que resolveu vir para cá, porque sabia que eu estava aqui. Ó. Os caras não vão na igreja deles para vir para cá, tá vendo? É um negócio muito... De manhã nunca vai lá. De manhã nunca vai. Fala mais. Já pode ser, nunca é uma palavra muito forte, né? Mas eu não tenho memória de tê-los visto lá pela manhã. Mas Deus faz milagres, cara. Deus está fazendo milagres. Né? Tem mais gente espalhada por ali também. E a gente começa com esse negócio de rede social e a gente acaba sendo visto, Mas o nosso objetivo não é ser visto. Nosso objetivo é que Cristo seja visto. Então, quando a gente usa a rede social, o propósito não é ocupar espaços para nós mesmos, mas de alguma forma fazer com que Cristo chegue em lugares onde a gente fisicamente não pode ir. Né? Mas que bom que eu já estou aqui ao vivo, né? Pessoalmente. Agradecido a Deus por esse momento e pensando em pensar com vocês exatamente sobre a oportunidade de ser uma igreja diferente. A minha geração, eu estou com 62, a minha geração começou a bagunçar esse negócio chamado igreja. Né? Algumas desconstruções do formalismo, a inserção da música nova. Tem gente aqui que viu a época em que bateria era um problema na igreja, guitarra era um problema na igreja. Acreditem, isso já foi problema um dia. Né? Trazer a guitarra, que é o símbolo do rock, para dentro da igreja. Afinal de contas, quem é o pai do rock? O pessoal falava que o diabo era o pai do rock, mas não, é Deus, né? O rock também é de Deus. Deus fez as pedras, inclusive as que rolam. Eu pensei esses dias fazer até encomendei para o estagiário, vamos ver se ele dá conta de fazer com IA, não é? Jesus chegando ali diante do túmulo de Lázaro e falando assim, rolem a pedra. Imagina o som. Qual seria? Vamos ver se a gente consegue fazer essa ideia. E a pedra simplesmente rolar. Rolling Stones. Não, seria legal, né? Não, já pensou? A pedra ser rolada simplesmente ao som da... Seria legal. Então, assim, a gente começou lá atrás esses processos de desconstrução. Trazer a bateria para dentro da igreja, trazer a guitarra para dentro da igreja, compor músicas, a brasilidade, né? As músicas com ritmos brasileiros, a roupa, a indumentária,
pregar sem terno, pregar sem gravata, todos esses processos a gente começou lá atrás. E a informalidade não significa falta de reverência. A descontração não significa falei certo? Descontração, né? Falei certo. A descontração, estar descontraído, não significa falta de respeito. Alegria não significa falta de respeito com Deus. A linguagem um pouco mais espontânea, isso não significa exatamente não ter apreço pela Escritura. A gente não precisa transformar a nossa reunião num rito formal, porque inclusive as formalidades, com o passar do tempo, perdem sentido. A gente já começa a fazer coisas sem saber por que está fazendo, né? Então, o bom é a gente ser aquilo que a gente é, com espontaneidade, com liberdade, porque isso me parece ser a coisa mais natural. Ser natural, ser espontâneo. Afinal de contas, Deus, quando nos criou, Deus, quando nos projetou, Ele nos projetou sem roupa, né? Desnudos. A gente nasce desnudo e a gente morre não levando nada. Porque Deus olha principalmente aquilo que a gente é na nossa essência. Então, aquilo que a gente veste, aquilo que a gente cobre, aquilo que a gente procura comunicar por outros meios, não é necessariamente aquilo que Deus vê dentro de nós. Muito do nosso comportamento social tem muito a ver entre nós. E isso é importante também, né? Nós vivemos em sociedade. Mas o que Deus vê é o nosso coração, o que Deus vê é o que a gente é, o que a gente tenta ser e não consegue. Deus também considera isso, o nosso esforço. Então, graças a Deus por aquilo que a gente está vivendo, pelo que vocês estão vivendo. Espero que seja um movimento muito duradouro, que vocês tenham uma experiência de longa existência e que vocês possam acolher pessoas das mais diferentes matizes, com um jeito espontâneo de vocês serem. Nenhuma igreja é a resposta para todo mundo. Acostumem-se com isso. Nem todo mundo que passar pelo porto vai ficar no porto. Assim como nem todo mundo que passa pela PIB fica na PIB. A gente não é igreja para todo mundo. Nenhuma igreja é para todo mundo. Nem tentem ser. Sejam o que são. E quem tiver que ficar, porque quer ficar, fica. Quem se identificar, se identifica. A gente tem que ter uma identidade e deixar que as coisas aconteçam, tá bom? E eu vou usar exatamente essa ideia que eu estou enunciando, mas procurar demonstrá-la pelo texto bíblico, ok? Não sei quantas Bíblias temos na casa, essa ideia de dar uma Bíblia para os crentes é para que em casa eles leiam a Bíblia, certo? Legal, uma boa. Mas a gente sempre traz a Bíblia no celular, tá bem? Mas eu trouxe a minha aqui porque eu gosto de estar com um livrinho na mão, é bom para mim. Atos dos Apóstolos é o melhor texto para a gente entender como a igreja se desenvolveu. A igreja é um projeto de Jesus, é um projeto novo. A igreja, ela não tinha nenhuma experiência anterior, não há uma referência clara antes de Jesus. O que Jesus pretendia? Ele começa de fato algo novo. Quando ele fala, não se coloca vinho novo num odre velho. Jesus está dizendo, eu vou fazer algo que é diferente. Não tem a ver com as práticas judaicas, mas a igreja nasce com judeus. Não tem a ver com aquilo que a antiga religião fazia, mas ela nasce com pessoas que foram criadas na antiga religião. Não é uma sinagoga, mas todos os que começaram a igreja eram frequentadores da sinagoga. Como é que se faz uma transição? Como é que isso se modifica? Qual é o processo de transformação dessa igreja judaica que frequenta o templo de Jerusalém, que frequenta as sinagogas aos sábados, para uma comunidade de fé, como nós dizemos hoje, baseada em Jesus Cristo? Como é que se transiciona de uma cultura tão arraigada como a religiosidade judaica do Antigo Testamento, ou dos dias de Jesus, que também não é do Antigo Testamento? Seria muita informação, né? Mas só assim. A religião de Abraão é uma, a religião de Moisés é outra, a religião de Davi é outra, a religião dos dias de Neemias, da reconstrução do templo, é outra, porque o judaísmo também foi passando por processos, né? E quando vai nascer o que nós chamamos de cristianismo, é uma outra mudança.
e talvez a mudança mais radical e transformadora. E a partir daí nasce a igreja, mas nasce num ambiente cultural, nasce numa linguagem, nasce num contexto. E como é que o novo aparece? Atos dos Apóstolos vai nos contar essa história. Então é lendo Atos que a gente entende como a igreja deixa de ser uma comunidade de judeus para ser uma comunidade de cristãos. Tá bom? No capítulo 6 a gente tem as primeiras questões lá dentro e da igreja judaica de Jerusalém e a prisão de Estevão, está no capítulo 6, verso 8. Estevão é um dos líderes daqueles que cuidavam das mesas, das viúvas, dos necessitados, era um administrador, mas era um homem cheio do Espírito Santo, e começa a incomodar os religiosos lá de Jerusalém. Eles trazem Estevão para um julgamento, Estevão apresenta a sua fé, e eles decidem apedrejá-lo, dilapidá-lo. Não é? A gente pensa que dilapidar tem a ver só com patrimônio, né? Mas é a forma de apedrejamento. Então Estevão é executado por apedrejamento. E quando Estevão morre, muitos se espalham. Então a dispersão da igreja de Jerusalém não se deu por uma iniciativa missionária espontânea. A dispersão da igreja de Jerusalém, o processo de espalhamento, a diáspora, se deu por causa da perseguição. Vendo que Estevão foi apedrejado até a morte, o pessoal pensou, tá ruim o negócio aqui. É melhor cada um cuidar da sua casa, da sua família, vamos lá. Porque aquilo que Jesus havia previsto de perseguição, começou. Então, enquanto não tinha perseguição, era só com os apóstolos, encrenca, tudo bem. É interessante isso. Os apóstolos foram interrogados, os apóstolos foram presos, até aí está tudo bem. Mas a hora que um não apóstolo foi apedrejado, o povão, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. A lógica é sempre essa. Né? Então, quando Jesus não livrou Estevão da morte, mas apareceu lá em cima na glória, Estevão teve o seu rosto resplandecendo como de um anjo, Estevão viu a glória de Deus partindo para ela, mas quem ficou do lado de cá resolveu se espalhar. Nessa dispersão, então, vai acontecer, capítulo 8, a chegada dos primeiros em Samaria, ok? Verso 4 do capítulo 8. Aqueles que tinham sido espalhados pregavam uma boa nova por toda parte. Filipe foi a capital da Samaria e começou a falar ao povo do Messias. Eu estou lendo uma Bíblia de Portugal, na linguagem de hoje, bem interessante, que de vez em quando eu gosto de usar. Ora, pois, ninguém terá uma igual aqui, sou eu. Aleluia, esta minha, não a darei a vocês. Ok? Então a boa nova foi pregada por toda parte lá em Samaria. Então quem são os samaritanos? Os samaritanos é um povo que vivia na região de Israel, seria o palestino de hoje. Simplificando o processo, o samaritano daquela época é o palestino de hoje. Está na mesma terra, mas não é da mesma etnia, não é aceito como parte do povo. Ok? Então os judeus e os samaritanos tinham dificuldade de relacionamento. Jesus já havia previsto que os samaritanos se converteriam. Nós cantamos uma música, dá-me de beber, pois tenho sede, para quem ainda não percebeu, está baseado em João capítulo 4, é a mulher samaritana. Um homem judeu, como é que você fala comigo? Então a conversão daquela samaritana, a aceitação de Jesus na comunidade de Sicar é uma coisa estranha ainda durante o Evangelho sendo anunciado, João capítulo 4, mas Jesus já fala para os seus discípulos, um dia vocês vão colher onde outros semearam. E aqui em Atos capítulo 8 vai ser o cumprimento dessa palavra de Jesus. Pedro e João, os apóstolos, vão lá colher o fruto da semeadura de Filipe, alguém que foi disperso por causa da perseguição de Estevão. Então, quando Filipe, entre os dispersos, foi para Samaria, começou a pregar, os samaritanos começaram a crer em Jesus. Não é a primeira vez que os samaritanos ouvem falar de Jesus, porque Jesus havia estado entre os samaritanos também. Então, há uma igreja de samaritanos. Mas como é que é essa igreja? A gente não sabe. Porque ninguém historiou como é que o evangelho frutificou em Samaria. É interessante, né? A gente tem a chegada do evangelho em Samaria, mas como é que eles se reuniam? O que é que eles faziam?
a gente não tem a menor ideia. Mas uma coisa a gente sabe. Passa a existir uma igreja de judeus em Jerusalém, uma igreja de judeus dispersa ali pela Judéia, pela Galileia, mas agora surge uma igreja crente em Jesus Cristo entre os samaritanos. Então, é um outro povo alcançado. Na sequência do texto, a gente vai ver esse mesmo Filipe, capítulo 8, verso 26. Um anjo do Senhor disse um dia a Filipe, em algum momento, prepara-te, dirige-te para o sul. Agora eu vou ler com sotaque português, que está bonito ler assim, né? Prepara-te e dirige-te para o sul, pelo caminho do deserto que vai a Jerusalém e a Gaza. Filipe partiu logo. E quem conhece aqui o texto sabe que passa uma carruagem, né? Quando ia a caminho, encontrou-se com um eunuco. Todo mundo aqui sabe o que é eunuco, né? Não preciso ir tão fundo nos detalhes, né? Eunuco é alguém que, foi castrado. Um castrado. Só que um castrado não era recebido na liturgia em Jerusalém. Eles não podiam participar das celebrações. É interessante, né? O Levítico prevê que essas pessoas não poderiam participar. Bom, vamos lá. Quando ia a caminho, encontrou-se com um eunuco que era alto funcionário, tesoureiro e administrador geral de Candace, a rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Estava agora de regresso ao seu país e, sentado no seu carro, lia o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito de Deus disse a Filipe, aproxima-te e acompanha este carro. É interessante que um eunuco da África, da Etiópia, que tinha em suas mãos um texto do profeta Isaías. Olha, gente, ter um texto, um pergaminho de um profeta não era coisa para qualquer um. Porque, primeiro, que os pergaminhos eram raros e caros. Por que ele está levando um pergaminho de volta para a África? Porque ele pretendia conhecer melhor o Deus de Israel. Ele veio a Jerusalém para adorar. Quem está familiarizado aqui com as histórias do Antigo Testamento vai se lembrar que nos dias de Salomão, a rainha da Etiópia, lá é chamada de rainha de Sabá, né? Ela foi a Jerusalém e se encantou com a sabedoria de Salomão. Então havia um trânsito de informações e de comércio, e religioso, inclusive, entre a Etiópia e Jerusalém. Isso se manteve por muito tempo. Era uma rota comercial. Então esse etíope conhecia a religião dos judeus. E ele veio a Jerusalém para, aqui o texto, para adorar a Deus. E voltava para a sua terra levando um rolo do profeta Isaías. Ou seja, ele queria continuar conhecendo a Deus. E essa é a beleza da história, né? O Espírito Santo diz para Filipe, sai daí de Samaria, onde você está trabalhando, tem muita gente, e vai encontrar um homem que está a caminho da África. Vai lá. E Filipe, então, ensina aquele eunuco quem é Jesus. E na sequência do texto a gente vai ver que ele logo crê em Jesus. E no caminho eles encontram lá um lugar que tem água e o eunuco fala, olha, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Então nós temos um cristão recém-convertido levando um rolo do profeta Isaías a caminho da Etiópia. O que vai acontecer na Etiópia? Eu não sei, não tenho a menor ideia. Ninguém historiou como é que nasceu a igreja, fruto deste homem, que foi encontrado pelo Espírito Santo e por Filipe quando regressava para a sua terra. Mas era um homem temente a Deus, era um homem que buscava a Deus, e Deus se interessou por ele. E Deus propiciou de alguma forma que Jesus fosse conhecido por ele. E ele voltasse para a sua terra, levando consigo não apenas o rolo do profeta Isaías, mas levando a informação acerca de quem Isaías havia profetizado. Então o cristianismo chega na Etiópia de uma forma absolutamente surpreendente. Vocês concordam?
Que é uma coisa muito estranha. O Espírito Santo tira Filipe de onde está, em Samaria, leva para o deserto para encontrar um homem, ele batiza aquele homem, o homem segue viagem e Filipe volta para o seu lugar. Então Deus está interessado em que o Evangelho chegue à Etiópia e usa este caminho. No capítulo 9, nós temos a conhecida conversão de Paulo. E quem é Paulo? Capítulo 9, verso 1. Saulo não pensava senão em ameaças de morte contra os crentes no Senhor. Bem intencionado, rapaz, né? Olha quem é esse homem a quem Jesus vai aparecer no caminho de Damasco. Saulo não pensava senão em ameaças de morte contra os crentes no Senhor. Por isso foi ter com o chefe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas de apresentação para as casas de oração da cidade de Damasco. Seria as sinagogas, né? As casas de oração da cidade de Damasco, para lá prender os que seguiam o caminho do Senhor. Ou seja, os cristãos que se dispersaram já tinham chegado à Síria, já tinham chegado a Damasco. Estavam se reunindo lá. Paulo ficou sabendo. Naquela época já tinha fofoca. Paulo ficou sabendo, ó, tem gente lá falando de Jesus como Messias em Damasco. A gente tem que matar esses caras. Eu quero carta, eu quero autorização de Jerusalém para ir lá em Damasco matar essa turma. Já tinha drone, já tinha bombardeio, essas mesmas coisas já aconteciam. Eu quero matar a gente que está lá na Síria, quero matar a gente que está lá em cima. Então vai. A intenção de Paulo é essa, mas a gente sabe, por outro lado, quem é Paulo? Quando ele vai descrever-se a si mesmo lá adiante, ele vai falar, eu era fariseu dos fariseus. Quanto à lei, mais temente, mais zeloso do que qualquer um da minha geração. Então, quem era Paulo? Na verdade, era alguém que pensava estar servindo a Deus. E aí Jesus aparece para ele, a história é longa, não vou ler tudo, aparece para ele no caminho de Damasco e fala, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Então a gente sabe que a conversão de Paulo se deu por uma revelação pessoal de Jesus Cristo. Ok? No capítulo 10 nós temos Pedro indo à casa de Cornélio. Capítulo 10, verso 1, na cidade de Cesareia. Cesareia é a cidade onde ficava, a cidade portuária, onde ficava o governador romano, porque ele recebia pelo porto, é o porto aqui, aleluia, como fala Deus, pelo porto chegavam tropas, chegavam suprimentos, né? E tem até uma rota de fuga mais fácil também se precisasse. Então na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era capitão de uma companhia do exército romano conhecida por italiana. Era um homem piedoso e adepto da religião judaica com toda a sua família. Ou seja, um homem piedoso, quando aparece isso em Atos, significa que era um não-judeu temente a Deus. Se aparece temente a Deus, é alguém que praticava a religião dos judeus, mas não era um judeu legítimo, certo? É uma coisa curiosa, porque ele não era circuncidado. Então ele não era exatamente um membro da comunidade, mas ele era um visitante contínuo. Ele podia participar de certas liturgias, mas ele não era exatamente alguém inserido plenamente. Diferente do prosélito. O prosélito era um gentio que aceitava o rito da circuncisão e formalmente se submetia à lei de Moisés. Aí ele se tornaria como se fosse como é que a gente fala? Tem um green card, né? Seria mais ou menos isso aí. Ele teria os direitos de cidadão judeu. Cornélio não tinha chegado a tanto. Ele era só um simpatizante da fé judaica. Mas olha que verso bonito, verso 3. Um dia, cerca de 3 horas da tarde, teve uma visão em que viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. Ele ficou, tem que ler em português, em Portugal. Ele ficou a olhar para o anjo, cheio de medo, e perguntou-lhe, que é, Senhor? E o anjo disse, Deus aceitou as tuas orações e o que tens feito pelos pobres, por isso lembrou-se de ti. Que legal, né? Um anjo foi enviado a Cornélio, dizendo assim, Deus tem ouvido suas orações, Deus tem visto o que você tem feito e lembrou-se de você. Aí a sequência do texto manda alguém buscar Pedro em Jope e Pedro vai chegar aqui e vai te contar as coisas, vai te explicar a história. Só que Pedro está lá na outra cidade
E Pedro não tinha muita vontade de conversar com um romano. Afinal de contas, gente, quem crucificou Jesus? Os romanos. Deus faz certas coisas meio estranhas, né? Deus resolve salvar um romano. E manda Pedro na casa de um romano. Quem conhece a história sabe que Pedro tem uma visão de um lençol que desce do céu com animais que os judeus não comem de jeito nenhum, seriam animais impuros. E a voz fala, Pedro, mata e come. E ele fala, de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou comida impura na minha boca. Mas o que Deus estava falando para ele é que ele deveria ter contato com um gentio. Ele deveria entrar na casa daquele romano. Ele tinha uma missão naquele lugar, porque para Deus, Cornélio não era um impuro, mas era um homem temente a Deus, com quem Deus se importava. E por fim, no capítulo 11, verso 19, diz: entretanto, os crentes tinham se dispersado por causa da perseguição que começou com a morte de Estevão. Uns foram para a Fenícia, o Líbano de hoje, Chipre de hoje, e Antioquia, que estaria na Síria, e anunciavam a palavra de Deus só aos judeus. Se dispersaram, eram judeus, mas anunciavam a palavra de Deus só aos judeus, ok? Outros que eram de Chipre e de Cirene foram até a cidade de Antioquia e ali pregavam também aos que não eram judeus, anunciando-lhes a boa nova a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles e muita gente acreditou e se converteu ao Senhor. Vamos lá, por que toda essa volta? A igreja nunca foi uniforme. Essa ideia de que existe uma igreja pioneira, uma igreja original, uma igreja em Jerusalém, que é a referência, que é o modelo para toda a cristandade, e que nós devemos voltar aos primórdios, nós temos que nos identificar com aquela igreja de Atos capítulo 2. Essa igreja de Atos 2 é a igreja de Jerusalém dos apóstolos naquele momento histórico, mas ela nunca foi a única igreja. É o nascedouro, Pentecoste, aquele momento? É. Mas quando a igreja eclode em Jerusalém, já na Galileia tinha gente que seguia Jesus durante o ministério de Jesus. Em Samaria, a mulher samaritana, o povo lá de Sicar, já havia crido que Jesus era o Messias. Então, embora nós só tenhamos a linha histórica escrita da experiência em Jerusalém, isso não significa que Jerusalém é a única igreja desde o início. Havia uma multidão de galileus que creu em Jesus, havia um pequeno grupo de samaritanos que creu em Jesus, e houve sim uma concentração dos discípulos de Jesus em Jerusalém, porque ele deu uma ordem específica. Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas onde? Atos 1:8, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Eles fizeram isso? Não. Ficaram amontoados em Jerusalém. Então a gente tem essa ordem de Jesus, mas a gente não tem o cumprimento, não tem a obediência. A igreja de Jerusalém está curtindo lá o seu momento de ser a igreja de Jerusalém. Até que vem a perseguição com a morte de Estevão e eles se espalham. E essa outra igreja que já existia começa a aparecer. Filipe vai a Samaria, onde Jesus já esteve também. E começa a colher e semear, colher e semear. Pedro e João vão lá. Na Etiópia havia alguém que conhecia Deus. Afinal de contas, o etíope veio a Jerusalém para adorar a Deus. Estava voltando para a sua terra. Então havia um conhecimento de Deus na Etiópia. O romano que estava lá, Cornélio, morava em Jerusalém, estava na Terra Santa, como se diz hoje, mas ele já temia a Deus e fazia orações. A igreja enxergava Cornélio? Não. A igreja não enxergava Cornélio. Foi preciso que um anjo viesse do céu, falasse com Cornélio e dizia: Cornélio, manda chamar a igreja. Vai lá chamar Pedro. Só que também o Espírito Santo sabia que Pedro pouco
provavelmente estaria disposto a ir. Ia falar mais ou menos, se é laço de Satanás. Eu, na casa de um romano, se o pessoal está querendo arrumar, é confusão, se é laço do diabo, é o diabo me cirandando. Então Deus teve que dar uma visão para Pedro, dizendo assim, é obra de Deus, vai lá na casa dele. Olha o esforço de Deus. E quando Pedro volta para Jerusalém, conta, gente, vocês vão acreditar. O que foi que aconteceu, Pedro? Eu estava lá em Jope, tive uma visão, fui lá em Cesareia, entrei na casa de um romano, quando eu comecei a falar com ele, desceu o Espírito Santo, isso foi uma coisa maravilhosa. Os caras, não, Pedro, nós já sabemos disso. A notícia chegou aqui. E nós estamos tudo querendo saber que história é essa de você entrar na casa de um romano. Olha como a igreja de Jerusalém tinha certas dificuldades. Mas, gente, o que me fascina também é Paulo. Um fariseu. Às vezes a gente esquece, né? Que Jesus foi pessoalmente converter seu arqui-inimigo. É o Batman tentando salvar o Coringa. Gente, que coisa encantadora, não é? Um fariseu. Jesus tem interesse em trazer um romano para a igreja, mas também tem interesse em trazer o fariseu dos fariseus. A gente às vezes esquece isso, né? Que Deus ama os fariseus. A gente gosta de chamar os outros de fariseus, mas olha, não se esqueça, Deus ama os fariseus e os haters da internet. Deus ama os romanos e os gregos. E o evangelho tem que chegar. Então a igreja sempre foi multifacetada. A igreja sempre foi multicultural. A igreja sempre falou mais de um idioma. A igreja sempre teve mais de uma forma. A única forma não é a forma da sinagoga. Mas até hoje a gente replica o modelo da sinagoga, porque é o modelo majoritário. O que o judeu fazia na sinagoga? 3 coisas. Ler a Torá, orar e cantar. O que a gente faz? 3 coisas. Aliás, tem uma 4ª coisa. Tinha uma caixinha chamada gasofilácio, que alguém depositava lá as suas moedinhas. A gente continua fazendo as mesmas coisas. A liturgia que a gente segue ainda é a liturgia da sinagoga. Porque nós somos ocidentais. E o Ocidente comprou essa ideia, né, de manter a mesma liturgia da sinagoga. Mas se a gente for, talvez, numa igreja asiática, que o pessoal gosta de meditar, que o pessoal veio de uma tradição cultural mais ligada ao budismo. Você já pensou, gente, teremos uma manhã de oração, ok? As pessoas se assentam e cada um fica lá em silêncio, orando. Quando dá meio-dia, o dirigente vem, amém, encerramos a nossa reunião, podemos voltar para nossas casas. Nós não oramos, estávamos todos orando aqui. Mas cada um orando em pensamento. Já imaginou? Nosso grupo seria sonoterapia. Nós todos dormiríamos, porque não sabemos ficar em silêncio meditando. Mas se a gente fosse num culto africano, né? Bate, bate o tambor, diga, diga, diga. Não, se a gente ficasse lá 6 horas batendo o pé e dançando, os índios, né? Como é que os indígenas aqui na Amazônia, ou mesmo qualquer pedaço do Brasil aqui, né? Como é que eles mantinham suas tradições? Cantando as suas tradições, na sua língua e dançando. Essas expressões litúrgicas sempre foram possíveis, porque o Evangelho nunca teve a necessidade de seguir estritamente o rito da sinagoga. Mas nós todos fomos condicionados a isso. Mas como era a igreja dos samaritanos? A gente não sabe. Como era a igreja? Eu fico pensando como é que foi na casa de Cornélio, quando Pedro foi embora. A minha sensação é de abandono. Não sei se você já pensou nisso, né? Mas o que vocês acham que aconteceu na casa de Cornélio depois que Pedro foi embora? Eles ficaram cheios do Espírito Santo ali. Na semana seguinte eles se reuniram de novo, no domingo, dia do Senhor. Não é possível. Mas será que alguém foi lá estar com eles? Vocês compreendem? Será que alguém continuou a se reunir com aquela família de romanos que havia recebido o Espírito Santo?
ou eles tiveram que traçar seu próprio caminho? Eu creio mais na segunda possibilidade. Eles tiveram que achar o seu jeito de servir a Jesus e de viver o Evangelho que eles tinham recém-aprendido, sem receber muita assistência. Porque foi assim que aconteceu em muitos lugares desse nosso Brasil. Muitas vezes o missionário ia lá numa roça, falava de Jesus, fazia um batismo, depois de 15 dias ele ia embora. E os crentes continuavam lá. Com o quê? Muita gente não sabia ler. Então eles cantavam os corinhos de fogo. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Hoje nós vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Hoje nós vamos sair daqui curados, porque Jesus vai derramar o seu poder. E o refrão: derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Nós somos crentes dessa. Isso sustentou a fé, gente, de muita gente que não tinha Bíblia, que não tinha leitura. Quem sabia ler era o obreiro, era o dirigente. E ele lia o quê? Lia os evangelhos, lia o texto que ele podia explicar e explicava do jeito que ele dava conta, sem teologia, sem essa complicação toda. Mas quanta gente se converteu nas roças, cantando corinhos de fogo e fazendo oração. Esse evangelho que prosperou em tantos rincões do Brasil, muitas vezes foi esse evangelho que nós chamaríamos hoje de um cristianismo popular, sem muita teologia, mas com muita piedade, com muito amor. Então a igreja sempre foi multifacetada. A gente não tem que procurar um modelo. A gente tem que procurar o nosso jeito de ser igreja. O que eu estou tentando dizer a vocês hoje, com toda essa elucubração bíblica aqui, é que a gente é livre para que o Espírito Santo se manifeste entre nós do jeito que Ele quiser. A gente não precisa complicar o que Deus fez fácil. Quando nós estivermos reunidos, o Senhor estará conosco. Pão e vinho, a mesa comum daqueles dias. Havia um pastor excêntrico no interior de Minas, eu não o conhecia, eu só ouvi informações, que ele celebrava a ceia com caldo de cana e mandioca. Porque ele dizia, Jesus fez com pão e vinho. Não vou dizer que ele fazia isso todo domingo, mas ele fez isso para que as pessoas entendessem. Jesus fez com pão e vinho porque era a sua comida cotidiana. Aqui o que a gente come. Aqui tem caldo de cana e mandioca. Então nós vamos fazer uma ceia com caldo de cana e mandioca. Para dizer o seguinte, o importante não é o que a gente está comendo. O importante é a presença de Jesus. Então vocês podem ser uma igreja diferente. Ousem ser uma igreja diferente. Ousem incluir aqueles que às vezes outros segmentos não incluem. Não se incomodem com isso. Porque houve um momento em que aquele eunuco não seria bem-vindo no culto de Jerusalém. Mas Deus queria o eunuco conhecendo Jesus e mandou Filipe lá. Paulo foi um crente suspeito durante um tempo. Quando ele voltou convertido para Jerusalém, as pessoas não queriam recebê-lo, achando que ele estava fazendo o quê? Trabalho de infiltração. Está querendo só descobrir quem é quem para depois matar a gente. Até que Barnabé contou a história. Paulo não era bem recebido. Cornélio nunca foi convidado para ir na igreja de Jerusalém. Não creio que chegaram assim, olha Pedro, que bênção. Quer dizer que Cornélio se converteu para sua casa, o Espírito Santo desceu. Semana que vem traz Cornélio aqui que nós queremos ouvir o testemunho dele na igreja aqui em Jerusalém. Duvido que isso aconteça. Então, vocês têm a oportunidade de encontrar os Cornélios, os etíopes e até os fariseus que Jesus quiser reunir e acolher. E a gente ajudar esse povo que pode ser igreja, do jeito que vocês são igreja. Então sejam realmente um porto. Quando a gente é porto, a gente está lá. O mar está diante de nós e está diante dos outros. Quem vai chegar? A gente não sabe. Mas estejam preparados
para ser simplesmente isso, um porto. Alguns virão para permanecer, outros talvez passarão uma estação de chuva, de tempestade, não é? Se o mar estiver muito bravo, vai precisar atracar até que a sua vida se ajeite e talvez depois sigam viagem. Não se importem com isso. Sejam vocês mesmos. Eu creio que a Bíblia nos dá esse direito, a gente ser aquilo que o Espírito Santo quiser que a gente seja. Na verdade, finalizo dizendo que muitas vezes a igreja se pauta muito mais pela tradição, e eu sou de uma tradição batista. Né? Às vezes a igreja se pauta muito mais pela tradição do que pelo que o Espírito diz. Mas quando a gente lê as Escrituras, a gente vai perceber a frase célebre de Atos 13. Pareceu bem ao Espírito Santo e à igreja. Que vocês ouçam o Espírito e que o Espírito guie vocês. Amém? Esse é o tipo de pastor que eu tenho tentado ser dentro de um sistema religioso mais hierarquizado, mais estruturado, mas eu estou tentando ser diferente dentro de um outro sistema. Né? E vocês nascem com uma nova proposta. Que Deus guie vocês nesse processo. E também não se preocupem em ser sempre a mesma coisa. Porque como tudo que está num processo, vocês vão passar por momentos de transformações naturais. Amém? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo da gente conversar sobre o desafio que é ser a igreja de Jesus Cristo, ser o corpo vivo de Cristo. Uma coisa dinâmica, orgânica, um corpo vivo, Senhor, que pode e passa por transformações. Obrigado por esse momento que os irmãos estão vivendo aqui, obrigado pela simplicidade, pela gentileza, pelo acolhimento, obrigado a Deus pela leveza desse processo que o Senhor tem instaurado aqui entre estes irmãos e irmãs, e eu peço que a graça do Senhor o sustente nesse firme propósito de ser igreja, Senhor, de ser uma igreja genuína, de ser uma igreja verdadeira, de ser uma igreja comprometida com o Evangelho, de ser uma igreja que anuncia a graça de Deus a todas as pessoas. Porque nós conhecemos, Senhor, o Teu coração e sabemos que o desejo do Teu coração é que Cristo seja conhecido por todas as pessoas, que todos sejam salvos. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos e que de alguma forma o Senhor possa trazer a este grupo, Senhor, aqueles a quem o Senhor ama, aqueles a quem o Senhor quer salvar, aqueles a quem o Senhor quer transformar em verdadeiros discípulos, e que com maturidade, com fé, com amor, com comprometimento, este lugar, Senhor, seja de fato um lugar de encontro, um lugar de paz, um lugar de acolhimento, um lugar onde a Tua palavra seja anunciada com graça. Obrigado por esse dia, Senhor. Te louvo em Cristo. Amém. Amém. É ele? Segura aí.